Aí. Boa noite. Vamos fazer o seguinte, ó. Na aula passada, vocês lembram que eu tinha mandado um arquivo zipado, né? Com a simulação da máquina, não foi? Deixa eu ver. A aula passada eu não vim. Foi a única aula que eu não vim, a aula passada. Ah, você não veio não, né, cara? É mesmo. Pois é, macho. Eu fiquei tão triste, macho. Não deu tempo vir. Aqui, ó. Aí eu não queria assistir no celular. Eu vou só marcar ela aqui, ó. Baixar o arquivo e a gente vai fazer o seguinte. Bom, a gente fez o acionamento da máquina na aula passada, né? E essa aula a gente vai fazer uma brincadeira que é digamos, modelagem não, a simulação de um HVDC. Então, vamos fazer o seguinte, vou compartilhar a tela, já estou gravando, né? Já estou gravando já. Vou compartilhar a tela e vou pegar o bloquinho aqui, ó, que é o acionamento, né? Vou abrir ele aqui. Vou deszipar ele aqui, só que eu vou só... Como é que fala? A gente vai usar só um bloco. A gente vai usar, bem dizer, só um bloquinho dele. Só o bloquinho do retificador trifásico. Então é o seguinte, ó. O que a gente vai fazer? Primeiro, eu não sei se vocês vão querer acompanhar ou simular junto. O que vocês preferem? Professor, assim, como eu não vi a aula passada, eu ainda estou devendo assistir essa aula. Então, eu acho que hoje eu vou acompanhar. Mas dá para... certo. Quem vai simular? Eu também não vou conseguir simular. Vou acompanhar. Então, eu também perdi a aula passada. Vamos fazer o seguinte, então eu não vou ficar esperando toda hora, não. Vou mostrar como é que faz a simulação, né? E vamos ver se eu consigo fazer ela até de forma mais rápida, para que vocês consigam acompanhar sem ficar dando pausa no vídeo. Então, ó, vou abrir um arquivo aqui de PSIM. Vamos colocar aqui um Simulation Control. Vou deixar ele aqui com 10 micro. Ele já está com 10 micro, né? E eu vou deixar ele aqui com 100 mili. E vamos deixar ele aqui, né? Desse jeito, ó. Tá aqui. Nosso reloginho. Vou salvar esse cara aqui como HVDC. Né? É um primeiro, digamos, um primeiro formato de HVDC que a gente vai ver, né? E aí, claro, eu vou fazer uma outra coisa aqui. HVDC 60 Hz para 50 Hz. Bom, o que eu vou fazer, então? Eu vou puxar aqui agora o bloco, vou fazer o load aqui, ó. O bloquinho já está aqui, né? Ele já está aqui, ó. Esse bloquinho aqui, ó. Vou copiar ele aqui e colar no mesmo lugar aqui que está o HVDC e vou puxar o bloco dele. Vou fazer o load desse bloco, que está aqui, ó. Um bloco do retificador trifásico. Aquele bloco que a gente construiu. É um bloco enorme, se a gente lembrar dele aqui, ó. Ele é um bloco enorme, tá vendo? Ele tem uma lógica toda complexa que a gente construiu passo a passo e a gente vai usar hoje para fazer o HVDC. E aí, o que eu vou fazer? Bom, vamos fechar aqui e vamos pensar o seguinte. O que a gente coloca aqui no bloco? Primeiro, eu vou nomear ele para não ficar esse S1 aqui, né? Vou colocar aqui, ó, retificador 60 Hz. Beleza. Vou pegar ele aqui, vou fazer o seguinte, ó. Esse cara aqui, eu vou ligar ele numa fonte trifásica de 60 Hz. Vamos ligar ele numa fonte trifásica e vamos pensar o seguinte. A gente quer simular um HVDC e vamos nos dar a liberdade de imaginar que ele consegue suportar a tensão que a gente está precisando, tá? Então, vamos imaginar que esse cara aqui, ó, essa tensão aqui é uma tensão altíssima.
do nível, mais ou menos, do nível de transmissão da Itaipu. Se eu não me engano, um nível mais ou menos de, sei lá, de 500 kV, coisa assim, né? Até pesquisar aqui, cara. Deixa eu ver, ó. HVDC Itaipu. Itaipu. Que isso, gente? 50, aqui, ó. Fala aqui que ó, o projeto consiste em dois bipolos de 600 kV e menos 600 kV. Ele deve ter 1.200 kV, mais ou menos. Né? Deve fazer um negativo e um positivo. Vamos colocar aqui, então, se 600 kV... Aí tá, a gente não vai simular exatamente, né? O 600K dividido por 1,35 vai ser o valor eficaz desse cara, que é 440 kV, né? Aproximadamente. Deve ter assim, uns 440 kV. Vamos colocar aqui 60 Hz. E vamos colocar um resistor na saída. A gente não está preocupado, por enquanto, com quanto que tem que dar, como que tem que funcionar. E vamos colocar aqui um ângulo de disparo de 30 graus. E vamos deixar ele funcionar, ó. Bom. Funcionou normal, tá vendo? Tá entregando aqui uma tensão. Se eu diminuir esse ângulo, ó, se eu chegar ele aqui para 3 graus, ele vai quase lá no 600 kV, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui agora, vou fazer o seguinte. Vou colocar uma fonte de corrente no lugar dele. Então, vamos colocar uma fonte de corrente no lugar dele. Ele também funciona, né? Na verdade, a gente não precisa colocar fonte de corrente. A gente pode colocar... a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos partir direto para a simulação agora. Né? Aqui é o seguinte, ó. Eu vou pegar esse cara aqui e vou reproduzir ele do outro lado. Aqui eu estou com 60 Hz e 440 kV. E digamos que do outro lado eu também tenho que ter 440, só que agora é o seguinte, e 60 Hz, né? Vou pegar aqui, vou pôr aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Acho que não tem problema nenhum não, desse jeito. Só tem um problema, né? Ele tem que inverter daqui de cabeça para baixo. Ele tem que fazer assim, ó. Esse alfa ficou do lado errado. Ele tem que inverter nesse sentido. A fase aqui não faz diferença, não. A fase aqui não faz diferença. Faz diferença? Acho que não. Acho que não faz, não. E a ligação entre eles, provavelmente, ela vai ter que ter uma indutância. Ela tem que ter uma indutância significativa. Então, a gente vai pôr uma indutância aqui de uma linha, digamos, de aproximadamente uns 10% da potência dessa linha. Vamos imaginar que esse cara aqui está transmitindo uns 14 GB, mais ou menos. 14 GB não, 7 GB, né? 7 GB sobre... 7 GB não, vou colocar 3,5 GB, que é metade de uma turbina da potência lá, né? Da Itaipu. Metade da metade. 3 GB e a tensão de 440 kV, 440K, 3,5 sobre, vezes raiz de 3, né? Deixa eu ver agora, isso. Na verdade, aqui eu vou calcular a resistência, a indutância, a impedância dessa linha, né? Vai ser isso aqui, ó. Vai ser 200 e a impedância dela 217 micro-ohm, né? Vamos pegar isso aqui e vamos multiplicar mais ou menos por uns 10%. É isso aqui. E isso aqui dividido por... Cara, eu acho que está muito pequeno, né? Mas eu divido por 377. Tá ainda menor ainda. 5 nano. É muito pouca coisa. Esse cara aqui deve ser mais. Vou colocar aqui um milho. Ô, professor, não deletar o quadrado, não?
Ao quadrado que é a tensão? A tensão ao quadrado dividido pela potência. Deixa eu ver, vamos ver de novo. Não, mas aí que tá. Essa linha aqui, a indutância dela não importa, não. Ela pode ter indutância alta. Esse cara aqui pode ter uma indutância alta. O que ele não pode ter é uma... Como é que fala? O que ele não pode ter é uma... Ele tem resistência também. Mas ele não tem... Como ele trabalha em CC, ele não tem esse problema de ter resistência, entendeu? Então, a corrente aqui, CC, ela, digamos, ele não vai ter essa... Ele não vai sofrer com essa questão. Essa indutância aqui, ela não vai representar nada para ele. Esse é um dos grandes... Como é que fala? Um dos grandes, assim, trunfos do HVDC. É você ter dois retificadores, uma linha enorme entre eles, e a indutância dela não fazer efeito nenhum. Somente a resistência que vai fazer. Aí a gente pode pôr uma resistênciazinha vagabunda, mas acho que aqui não vai fazer tanta diferença. Só que é o seguinte, aqui, ó, enquanto eu tenho, digamos, uma tensão, um ângulo de disparo aqui de 30 graus, o ângulo de disparo que eu tenho aqui, ele tem que funcionar da mesma forma, só que negativa. É mais ou menos assim, ó. Eu tô com esse cara aqui, ó, de 30 graus, então eu vou subtrair esse ângulo de 180 e mandar para o outro. Então eu vou vir aqui, vou subtrair 180 dele e mandar para esse cara aqui, ó. Vamos ver se vai rodar. Deu muito certo, não. Vou colocar aqui uma indutância maior, deixa eu ver. E acho que tem que ter uma resistênciazinha também, né? Também eu tenho que apanhar na cara mesmo, que eu estou simulando como é que fala? Estou simulando esse cara aqui com totalmente no freestyle, né? Aí ele tem que dar alguma coisa meio bizarra, meio bizonha mesmo. Só ver aqui se faz diferença. Ah, agora foi, ó. Era só inverter esse aqui. Agora, olha só que legal. Esse cara aqui é o de 60 Hz, né? Esse aqui tem 60 Hz. Esse aqui, ó, ele tá digamos, esse aqui tá lá em São Paulo. E eu vou voltar esse aqui, eu vou mudar o nome dele. Vou mudar o nome dele para 50 Hz. Então, vou mudar o nome dele aqui para 50 Hz. Só que, é claro, eu vou ter que fazer uma leve modificação nesse cara. Então, provavelmente, eu vou ter que criar outro subsistema. Por quê? Porque, veja bem, quando eu fui escolher esse aqui, quando eu fui construir esse cara, o que eu fiz? Eu coloquei que ele é um bloco retificador de 60 Hz, né? Então, cá aqui dentro, eu uso um integrador, que não sei se vocês estão lembrados, tá nessa parte aqui, ó. Eu uso um integrador cujo ganho é 360 vezes 60. E esse 60 é essa frequência, entendeu? Esse 60 é essa frequência. E aí, é até legal se eu fizer isso aqui, ó. Por exemplo, ó, eu vou vir aqui, vou colocar um input nesse cara e vou substituir só para a gente não ter que criar um segundo bloco. Vou colocar aqui, ó, frequência. E vou botar aqui, ó. Vou colocar ela aqui e vou colocar um tag nela, né? Frequência. Aí eu vou pegar essa frequência e vou colocar ela aqui, multiplicando o ganho de 360 graus. Então, o que vai acontecer? Eu vou repetir esse processo aqui para todos os outros aqui todos esses outros aqui de baixo. Ó. Esse, deletar. Esse. Depois eu mando o bloquinho para vocês, né? Vou vir aqui, ó. Bom. Pronto. Agora ele está automático. Não vou nem precisar criar outro bloco. Aí o que acontece, ó?
que só acontece essa merda aqui. Aí, o que acontece? Eu vou criar o disparo que eu tenho que criar para ele, o ângulo de disparo. Vou criar ele aqui, ó. E eu vou colocar 2 tags aqui, ó. Vai ser o alfa 1, o alfa 60 e o alfa 50. O alfa 60 está aqui. O alfa 50 está aqui. O alfa 50 é o da ponte retificadora que está no Paraguai. Então, essa ponte aqui, ela está no Paraguai, né? Essa ponte está no Paraguai, enquanto essa ponte aqui está lá em São Paulo. Alguém conhece o sistema lá lá da Itaipu, pessoal? Vocês já ouviram falar? Não? E aqui eu vou colocar a frequência desse lado aqui, ó, dos 50 Hz. E aqui a frequência do 60 Hz. Então, agora ele vai funcionar sem problema nenhum. O que vai acontecer, ó? Na hora que eu rodar, ele funcionou do mesmo jeito, tá vendo? E conforme eu vario esse ângulo de disparo, digamos, se eu aumentar ele, ele vai diminuir essa corrente, ó. Vamos ver. Ele vai diminuindo ela. Antes era 40K, agora já está 50. Antes era 50K, agora já está um pouco mais baixo. Vamos colocar aqui para 60. Vamos ver o que está. Já está abaixo de 40. Vou até fazer um negócio aqui. Vou colocar aqui uma senoide bem lenta. E vou fazer uma senoide de, digamos, de 0,1 Hz. E que varia de... Quanto? Vamos colocar aqui um ângulo de 15. Vamos colocar aqui uma variação de 90 graus a partir de 30 graus, com offset de 30, né? Então, vai de 30 até 120, não é isso? Isso. E aí, vamos rodar esse cara aqui com bastante tempo agora, 10 segundos. Vamos ver se vai dar certo. Vai demorar pra cacete, nossa senhora. Coloquei 10 segundos, 0,1 Hz, né? Aqui, ó. Ele aumenta a corrente, ele diminui a corrente, ele aumenta a corrente conforme vai passando o tempo, né? E a corrente aqui, ela é essencialmente contínua. Só que tem um detalhe, aqui ainda está 60 Hz, ó. A gente pode colocar 50 Hz aqui. Na verdade, ele tem que... Agora que ele vai funcionar, né? Porque eu coloquei 50, agora ele vai funcionar direitinho. Antes ele não era para estar funcionando, não. Isso aqui é uma aplicação bem interessante de tires, porque o HVDC, ele é uma linha que é um dos maiores problemas de transmissão é justamente em sistemas grandes, assim, como o Sistema Elétrico do Brasil, tem muita linha de transmissão longa. A indutância dela, ela chega às vezes, não, que negócio meio bizarro, aqui, ó, variou bastante e chegou até um ponto aqui que, digamos, ela variou consideravelmente, ó, variou bastante, mas manteve assim, conseguiu injetar corrente. Deu só um pulo aqui que eu não sei o porquê, depois a gente olha. Mas o interessante é o seguinte, é a gente ter um barramento aqui, ó, esse barramento aqui a gente vai ter uma tensão altíssima, e só que ela é CC. Ela é uma tensão CC. E o que acontece com isso, né? Até, assim, existem até outras formas da gente melhorar ainda mais a corrente que a gente passa de um lado para o outro. Aqui a gente tem uma frequência de 50 Hz, transmitindo energia para um outro circuito de 60 Hz. Né? Aqui está a tensão nos dois, e aqui está, aqui está a tensão, aqui está, digamos, vou tirar aqui, vou colocar aqui só porque essa é a tensão do... bem dizer, a tensão do barramento CC, ela pode ser tanto positiva quanto negativa,
Só que o interessante é que a gente controla o fluxo de corrente contínua através desse ângulo de disparo. A gente controla quanto que a gente quer mandar de potência, né? Então, se a gente quiser, digamos, se eu quiser que... E geralmente a gente vai tentar mandar uma potência consideravelmente alta. Então, digamos que a gente queira mandar aqui... a gente queira mandar 15 graus aqui, uma potência bem alta, né? Ele vai mandar uma corrente... A indutância da linha, ela vai servir como elemento que separa esses dois retificadores, embora eles tenham chaveamento diferente. Então, a indutância da linha vai ter esse papel. Inclusive, talvez exista até um indutor próprio para isso. Que talvez a indutância... Eu acredito que a indutância da linha é bastante, mas talvez tenha até um elemento próprio, um indutor próprio que funciona como indutor mesmo para essa linha funcionar. Porque o que acontece? Aqui, ó, a gente tem que ter um barramento de corrente contínua. A gente tem que ter um barramento de corrente contínua. Quanto maior o indutor, melhor vai ser melhor vai ser a tensão que a gente vai fornecer para esse cara, né? Lembrando que é o seguinte, ó, se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar aqui a tensão num retificador e no outro, elas vão ter, digamos, eles vão ter um pouco de briga, né, entre os dois retificadores, porque a gente tem dois retificadores funcionando com frequência diferente. Então, eles não vão ter, como é que fala? Eles não vão ter como é que fala? Eles provavelmente não vão, assim, se a gente conectar eles apenas com o indutor, eles provavelmente vão ter um probleminha, assim, de ter como é que fala? De ficar acoplado um com o outro. Para isso, né, pode ser interessante a gente fazer uma coisa que é o seguinte. A gente pega isso aqui, ó, a linha, e coloca um barramento CC no meio dessa linha. Ou seja, um capacitor com valor considerável. Vamos colocar aqui um capacitor. E vamos aumentar um pouquinho a indutância dessa linha também. Acho que não, 100 mili, não sei. Acho que tá bom, mas como é CC, né? Vamos colocar aqui, ó, uns 10 mili para esse cara. Vamos rodar. A chance aqui é que a gente tem agora um circuito que, como é que fala? Que com esse barramento CC, ele segura aqui no caso. Vou até voltar aqui, vou medir de novo, ó. Vou medir agora a tensão no meio do barramento CC. E vamos pegar esse cara aqui agora. Então, agora a chance é que esse barramento CC, ele desacople essas duas, a perturbação que tem de um retificador no outro. Então, a gente consegue, assim, o HVDC da Itaipu, ele é mais complexo do que isso, tá? Ele tem dois barramentos CC, ele tem outros retificadores, ele tem mais dois conjuntos de retificadores, e eles são separados por tensões defasadas de 30 graus, por transformadores, né? O transformador de cada um deles é defasado de 30 graus, justamente para a gente tirar uma corrente melhor na saída de cada um. Então, aqui está a corrente dele, ó, a corrente de um lado, vou até medir a corrente do outro também, mas vamos ver a tensão CC aqui, se ela ficou um pouquinho melhor, né? Porque a tensão agora está CC, né? Apesar de que 80 kV não é nada, né? Tá esquisito isso, hein? 25 kV, 15 graus, 180 menos 15. Deixa eu ver. E era para ter um valor maior. Foi para 120. Acho que pode ser. Não, acho que não vai ser capacitor, não. 440, 440. E acho que é isso mesmo. E era para dar uns. Como é que fala? Vou medir aqui. Bem que ele já dá esse valor, já, né?
Vamos medir as tensões aqui de saída aqui, de saída daqui. Vamos ver. Estão baixas. Vai. Pegar esse cara aqui, deixa eu ver. 50 Hz, é isso mesmo. E 60 Hz, né? Simulado nele aqui, vamos ver se ele vai dar uma corrente quadrada. Teria que dar uma corrente quadrada em fase com a tensão, né? Aqui, não, tá totalmente desconfigurado. Não, esse cara aqui não tá muito dentro, não. Então, o alfa, 180 menos o ângulo, tá para baixo. Menos 30. Acho que não é nem 180, eu acho que é 150. Não, não tá certo, não. Vou fazer um negócio aqui diferente. Vamos voltar ao que a gente estava fazendo. Pegar esse cara aqui, ó. Põe ele no indutor. 100 mili, né? E... o que tá pedindo? Ah, tá pedindo um alfa. E vamos pegar o alfa dele aqui. Vamos colocar aqui, digamos, 30 graus. Ele vai ter uma defasagem de 30 graus de corrente. A gente vai ter uma corrente CC, ele vai ter uma defasagem de 30 graus. Aqui, ó, corrente CC. É, né? Também, né? Eu não coloquei resistência, é claro que ele vai atuar como um, como é que fala? Como um resistor, né? Um integrador. Agora ele vai. Aqui, ó. Então, essa corrente aqui, eu quero que essa corrente aqui entre no meu retificador. O que é essa corrente? Ela é a corrente do barramento CC, que está, digamos, como que ela funciona? Eu tenho o barramento CC e eu estou conectando a minha fase, digamos, a minha fase AB, em fase com esse cara aqui. Em fase não, né? Eu estou conectando as minhas fases ao barramento CC. É lógico que ele vai dar uma tensão CC aqui, ó. Então, se eu pegar essa tensão aqui, pegar, digamos, ó, pegar aqui, ó, o VA50, e aqui eu vou colocar o IA50, né? A gente vai ver que ele defasa de... Eu vou diminuir esse tempo de simulação, porque senão demora demais. Vou colocar 100 mili. Para ver se ele roda bastante. Não, vai demorar um pouquinho mais. Vou colocar 1. Então ele faz isso aqui, ó. Reparem o seguinte, ó. Se eu puxar uma corrente com um ângulo de defasagem de 120, de 30 graus, ele fica atrasado de 30 graus da minha tensão. Se eu pegar esse alfa aqui e diminuir ele, ó, vamos colocar ele aqui 5 graus, ele vai ficar praticamente em fase. Tá vendo? Eu quero fazer a mesma coisa com o outro lado, que é o 60 Hz desse HVDC. Então, o que vai acontecer?
eu tenho que... alguma coisa eu vou ter que fazer para essa linha. Ela não pode ser... Ela tem que filtrar essa... Como é que fala? Ela tem que filtrar esse sinal. Então, eu vou pegar esse cara aqui, vou copiar. Vou rodar ele aqui, ó. E vou, digamos... Vou só trocar esse cara aqui. Aqui não precisa, né? E vamos fazer isso aqui, ó. Só que agora aqui vai ser 50, aqui vai ser 60 Hz, vai ser os mesmos 5 graus, só que vai ser 60 Hz. Então eu vou pôr 60 Hz aqui. Eu quero que ele funcione, hein? Vamos ver. Só que agora eu vou colocar uma indutância um pouco maior aqui, eu vou colocar tipo 1 Henry aqui, vamos ver o que ele dá, né? E vamos colocar uma resistência também para... Só porque eu acho que ela vai ter algum sentido aqui, ela vai facilitar a simulação. O que acontece? Esse ângulo aqui, ele tem que ser, no caso, se eu pegar esse cara aqui, ele tem que me dar uma tensão que ela é mais ou menos assim, ó. A tensão desse cara aqui, desse circuito aqui, com 5 graus, com 30 graus, vou dar um exemplo, com 30 graus ela vai ser assim, ó. Vai ser assim. Ok? Vai ser uma tensão assim. Se eu colocar 30 graus nesse cara, vai ser uma tensão assim, ó, lá para baixo. Vai ser uma tensão assim, ó. Só que o que eu quero, então? Eu quero que ele inverte e me gera uma tensão negativa em relação a ele, para ficar próxima dessa, para ficar tipo assim, ó, para ficar tipo, como é que fala? Para ficar um pouco próxima dela, do que dessa que está aqui. Na verdade, ele ficaria assim, ó, ficaria tipo assim, ó, ficaria escorregando para cá, né? Então, a gente vai separar esses dois circuitos. Então, primeiro, ó. Opa, eu risquei aqui, eu esqueci de desligar. Ué, eu não desliguei não, cara? Então, tá. Eu vou separar esses dois circuitos. Eu vou separar eles. Eu vou fazer os dois com a mesma resistência. Aqui, ó. Vai ter a mesma resistência, a mesma indutância e... Ô, bosta. Isso. E vai ter... E eu vou linkar isso aqui, ó. Eu vou fechar curto aqui. Para quê? Eles não vão ter... Na verdade, eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Eles estão isolados. Ok? Eles estão isolados. Eu quero medir a tensão que sai desse cara e a tensão que sai desse cara. E quero colocar as duas juntas. E aqui, nesse aqui, vai ser o de 60 Hz. Vou tirar um aqui, isso. E aí, o que a gente vai fazer? Ó, vamos ver se vai funcionar. Aqui, ó, veja bem. Se eu pegar aqui a tensão dos 50, dá uma tensão de 50 Hz aqui, ó, 600 kV, tá vendo? Dá uma tensão aqui, ó. Esse aqui é um ângulo de disparo de 5 graus. Agora, vamos pôr aqui junto o ângulo de disparo de 60 Hz. O ângulo de disparo, não. A tensão de 60 Hz. Ué, tá batendo, hein? Só que é o seguinte. Se eu pegar essa tensão aqui, e... Ué, tá igual, gente. Não pode. Aqui é 50. Ah, não. Aqui é 50. Não pode, não. É 60, isso. Agora tem que estar diferente, ó. Tem que ficar descasado. Isso, ó. Tá vendo, ó? Um é 50, o outro é 60. Tá vendo? Um é mais rápido do que o outro. Só que o detalhe é o seguinte, a medição dessa tensão, ela está sendo feita aqui, ó, com relação ao negativo. Então, agora eu vou medir uma tensão externa. Eu vou falar o seguinte, ó, esse aqui é o VDC 50. E esse aqui, né, é o VDC 60. 51, né?
Uma boa ideia. E aí, aqui, ó. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou medir essas duas tensões e a gente vai fazer o seguinte, ó. Elas vão dar diferente. Quer ver, ó? Não é essa mesma. Veja bem. Essas duas aqui agora, ó. Essas duas. Uma vai dar negativa, a outra vai dar positiva. Então, o que eu tenho que fazer para essa aqui ficar positiva e essa aqui, para essa aqui ficar positiva, ó, essa aqui? Eu tenho que colocar o ângulo de disparo dela muito alto. Então, tenho que colocar aqui, digamos, acho que é 175. Olhando. Ele não vai funcionar, por quê? Porque ele está com indutor na saída, né? Então, teria que colocar uma... Vou dar uma... Como é que fala? Vou dar uma roubada aqui, ó. Tem que colocar uma fonte corrente. Aqui, ó, uma fonte corrente aqui e outra fonte corrente aqui. As duas no mesmo sentido. Eu não estou preocupando em controlar a corrente ainda. Estou só querendo saber a tensão. 100 amperes, 100 amperes, está igualzinho. Vamos ver. Ó. Não deu? Como assim não deu, cara? Claro que dá. Ah, é porque ele deu 60 mega aqui, então eu tenho que tirar uns, digamos, 20 milissegundos da simulação. Isso aqui é um resultado que é normal, é numérico, né? Tirar 20 milissegundos iniciais dela, vai printar só depois. E agora a gente vê as duas tensões, ó. Olha só que legal. As duas tensões, elas são bem parecidas, tá vendo? Bem parecidas. Só que uma é de 60 Hz, outra é de 50. Bom, o que eu faço com isso, então? Se eu for fazer como é que fala? Um controle de corrente desse cara, eu vou fazer mais ou menos o seguinte. Eu posso vir aqui, colocar esse cara aqui, por exemplo, digamos que eu coloque ele para 100 e... Vamos colocar aqui na metade, mais ou menos, 90 graus, né? Não, vou colocar 105, 140 graus. Se eu colocar ele em 140, a gente vai ver que ele tem uma tensão média bem menor. O de 60 Hz tem uma tensão média bem menor. Se eu colocar esse aqui, como por exemplo, ó, esse aqui, o ângulo de disparo desse, e aí 140 para, como é que fala? Para 60, a gente vai colocar aqui, então, 140 é 40 graus abaixo, né? Eu vou colocar aqui, então, 30 graus. Então, ele vai estar um pouco acima. Tá vendo? Ele vai estar um pouco acima. Isso é o necessário, essa diferença de tensão é necessária para ele mandar a corrente de um lado para o outro. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai deletar essa parte aqui, né? E vai colocar um puta do indutor no caminho. E depois eu vou colocar primeiro um indutor grande. Vou colocar 2, né? Depois a gente coloca um capacitor no meio. Eu vou colocar aqui um Henry. Aqui também um. É alto, mas é só para eu filtrar bem a corrente. Eu não sei se vai dar muito certo também. Na verdade, eu tinha que pôr uma resistência também, né? Porque ele tem resistência. Né? Ele tem uma resistência no caminho. Não dá para a gente evitar isso, não. Ele tem, tecnicamente, ele tem que ter uma resistência também. E aí, vamos ver se vai sair corrente de um lado e de outro. E se vai... Vamos ver, a corrente EI. Essa aqui é EA 60. E essa tensão é EA 60. Isso. Beleza, só para não ficar confuso. Vamos ver se vai dar para ver isso, né?
quero que saia uma corrente quadrada em ambas. Nossa senhora, 260 GB. Acho que é muita diferença de ângulo de disparo. Então, vou colocar esse cara aqui, por exemplo, 140. Vou fazer aquilo que eu estava fazendo antes, ó. Pegar o alfa aqui. Esse alfa é o alfa 60. E ele vai ser o ângulo de disparo. O alfa 50 está aqui. E eu vou subtrair só um pouquinho dele. Se bem que não, acho que não nem preciso fazer isso não. Acho que eu posso deixar do jeito que tá, vamos ver. E aqui 180. Então, um ângulo é diferente do outro, 180, o outro, vamos ver se vai funcionar. Mas dá um bizil que eu vou te falar, viu? O negócio danado. Não adiantou. Vamos ver a corrente aqui. Não tá errado, né? Tá tudo errado. O disparo deles está todo desincronizado. Um negócio que eu acho que vai ser a pegada aqui vai ser isso aqui, ó. Vai ser o que eu acho que vai fazer diferença, vamos ver. Fez bosta. Ai, ai, hoje tá danado. Deixa eu ver agora aqui. Agora eu vou colocar um valor grande aqui. Vamos colocar aqui uns 100 mil. Aqui. Começou a melhorar um pouquinho. Okay. Vou colocar aqui 400 mil. Acho que o fato de ter barramento ligado estava dando problema, né? E talvez tenha um negócio também que pode estar dando problema. Esse terra aqui que a gente tem, né? Esse terra aqui, ó. Deixa eu ver. Ele pode ser um dos complicadores aqui. E acho que vai ser, viu? E acho que é grande a chance dele ser. Vou colocar um capacitor aqui para dar uma isolada e vou pedir o flag dele aqui, né, para a gente medir a tensão nele. Vamos ver. Agora acho que deu. Tensão no capacitor está alta, ó, altíssima, 500 kV. A corrente é que está baixinha, né? A corrente está baixinha. A corrente está baixa. Está baixa não, está até alta, né? Para a potência que a gente quer transmitir, talvez esteja até alta. E aí que está um detalhe, né? O ângulo de disparo que eu coloco num, na verdade, não precisa ser o ângulo de disparo que eu coloco no outro. Eu posso vir aqui, colocar esse ângulo de disparo aqui, esse cara, de 30 graus, 30 graus, e esse aqui, ó, eu coloco 32, por exemplo. Eu mudo um pouco a diferença dos dois,
para ter uma queda de tensão, para ter um... Vamos ver se ele aumenta a potência. Para ele elevar um pouco essa corrente, tá vendo? Então aqui, ó, aqui é 30, digamos, aqui eu vou colocar agora 15, e aqui eu vou colocar 30. Vamos ver, ó. Agora tá melhor. E aí, né, se a gente notar, você olha e fala assim, pô, Cláudio, bagunça, hein? Ó, primeiro, isso aqui é o quê, hein? Isso aqui é corrente, ó. A vermelha é a corrente de 60 Hz, a verde é a corrente de 50 Hz. Se você pegar e fazer o seguinte, ó. Se você pegar o fluxo de corrente que está indo daqui, ó. Vamos ver aqui o fluxo aqui, ó. Vamos pegar essa corrente e vamos ver. Vamos pegar a corrente DC. Aqui, ó. Ela começou alta, mas depois ela diminuiu. Tá aqui. 1.25K. E vamos pegar a tensão CC, que é o do capacitor. Aqui, ó, 544 kV. Então, aqui está dando aproximadamente quanto de potência, né? Está dando quanto aqui, ó? 1.25K vezes 544K. Está dando mais ou menos 600, cara, 680 mega, né? Isso, né? 680 mega. Aí você olha e fala, Cláudio, vamos ver se esse terra aqui tinha a ver. Só ver se ele tinha a ver. Eu estou suspeitando que ele... Tinha nada a ver não, né? Tinha não, né? Tinha não. Tinha nada a ver não. E aí, o que acontece então? Né? Vou colocar aqui uma tensão inicial também, desse cara aqui. E a gente vai notar o seguinte, que o HVDC, ele funciona dessa forma, ele é 2 retificadores a tiristor, um que vai mandar a corrente e outro que vai receber. Na hora que a gente roda aqui, e vamos ver aqui, ó, eu só vou rodar aqui só para ver como é que ele fica com, olha lá, aí fica melhorzinho. Ele fica, a corrente não oscila tanto, e a tensão, ela oscila menos, porque eu deixei o barramento CC carregado já. Mas o que eu quero mostrar? É o seguinte, olha só que interessante. O que vocês acham que vai acontecer quando eu pegar a corrente de 60 Hz, tá aqui, ó, e a tensão de 60 Hz, ó. Primeiro, eu vou pegar aqui, ó, vou deletar esses dois, eu vou pegar aqui a tensão de 50 Hz e a corrente de 50 Hz, né? Se olhando assim, não dá para ver porra nenhuma, né? Eu vou pegar aqui, vou multiplicar uma por 500, espera aí. Vou multiplicar a corrente por 500, ó. Só para ela ficar... O que a gente está tendo? A gente está tendo uma corrente que, mesmo oscilando o pico dela, ela está em fase com a tensão. Dá para melhorar isso aqui, eu vou dar um jeito de melhorar. Acho que é indutância mesmo. Agora, olha só o que acontece com a de 60 Hz. Ó, vou pegar ela aqui, já vou colocar ela multiplicada aqui com uns 300 e colocar a tensão de 60 Hz. E aí, ele colocou só a corrente, não quero a tensão também. Qual que é a diferença entre esses dois gráficos? Qual que é a diferença entre o de cima e o de baixo? O de cima está em fase e o de baixo está em defasado, 180. Exatamente. Então, esse de cima, ele está
fornecendo, né, a potência, o fluxo de potência dele está no sentido da fonte do retificador, né, do lado CA para o CC. Então, ele está funcionando como retificador. Esse cara aqui está funcionando como retificador. Esse aqui, a gente vê que o sentido, o fluxo de potência está no sentido contrário, está no mesmo sentido direto, né, só que ele está no sentido CC para o CA. Então, aqui, ó, esse aqui, ó, ele estava no CA para o CC. CA para o CC. E esse aqui, ele está do CC para o CA. Então, ele está funcionando como inversor. Então, o que que acontece? Uma coisa interessante nesse retificador, inversor. Uma coisa interessante nesse retificador da Itaipu, né, que não é esse modelo aqui exatamente, tá? Ele é muito mais complexo. Mas esse retificador, ele funciona exatamente dessa mesma forma. Ele funciona sempre, um retificador vai estar funcionando como retificador e o outro, na verdade, vai estar funcionando como inversor. Porque ele vai estar recebendo essa corrente e mandando ela para o sistema de 60 Hz. E ela não vem quadradona assim, não. Ó. Ela não vem com esse formato aqui maluco, não. O que que acontece? Eles conseguem fazer um arranjo de vários outros retificadores em que a tensão ela costuma ficar como é que fala? Ela tenta ficar o mais próximo da senoidal possível. Né? Só fazer umas alterações aqui, eu quero ver se esse cara aqui... Claro, uma dúvida. Eu não consegui compreender como é que você percebeu o fluxo de potência. É que eu percebi? Está vindo o inversor na foto anterior. Tá vindo do lado inverso. Aqui, ó. Veja bem, esse cara aqui, ó, vou pegar o pincel aqui, vou colocar aqui, ó. Vou até colocar, na verdade, vou plotar e colocar aqui, quer ver, ó. Vamos colocar aqui I50 com VA50. Eu tô só vendo se ele melhora, tá vendo? Ele agora eu acho que ficou melhorzinho, ó. Só que agora eu vou ter que aumentar ele aqui umas 10 vezes, umas 20 vezes, sei lá. Vezes 20. Tá melhor. Tá oscilando pra caramba, mas tá melhor. E vamos pegar esse cara aqui, ó. É o seguinte, ó. Ele tá... eu tentei diminuir a janela, ele diminuiu. Ele tá operando desse lado aqui, ó. Esse cara, ó. Tá vendo? Aqui, ó, a tensão tá em fase com a corrente, e a corrente eu tô medindo a corrente que tá entrando no inversor, tá vendo? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a minha tensão e uma corrente que tá assim, ó. Que tá desse jeito assim, ó. Quadrada. E que está sendo medida assim. Na hora que você multiplica esses dois aqui, o que que acontece? Você obtém potência, nesse sentido aqui, ó, você obtém potência positiva. Então, o fluxo de potência aqui está do CA para o CC. Concorda? Sim, sim. Então, aí, quando a gente vai para o outro, o que que acontece? Ó? Na hora que a gente vai para o outro, eu vou vir aqui, vou botar esse cara aqui, vezes 5, vezes 20. Vou tirar aqui, né? E vou colocar o VA50. O que que acontece? Está ao contrário, tá vendo? Então, na hora que a gente multiplica, eu vou até fazer, aqui, ó, na hora que esse cara tá aqui, tá vendo que a gente está medindo a corrente que tá vindo para cá, né? Tá entrando no inversor, não é? Ele tá ao contrário, não tá? Sim. Então vamos trocar o sentido dessa corrente aqui, ó. Vamos inverter ela para ele ficar em fase. E bosta. Ele tirou e ficou. Aqui, ó. Agora ele ficou em fase. Tá vendo? Igual o outro. O que acontece? Agora ele está mais em fase do que o outro, do que estava antes. A potência, então, ela está fluindo de onde para onde aqui? Ó? Ela está fluindo do CC para o CA.
Então, ele está funcionando como inversor. Ok? Está funcionando como inversor. O interessante aqui, ó, pode falar. Oi, Cláudio. Eu fiquei com dúvida em relação a essa fonte aí que está à direita aí do edificador, em 60 Hz. Essa fonte aí, ela tem que existir isso? Ela tem que existir aí? Como que passa a potência para as cargas? Como que passa para as cargas? Bom, e aí eu vou te falar o seguinte, o que eu estava fazendo aqui, né? E provavelmente é eu que talvez não tenha explicado direito, mas é basicamente o seguinte, vou pegar aqui, vou ver se eu acho uma foto aqui do HVDC, que é um HVDC, vamos pegar umas imagens aqui, vamos pegar o seguinte, ó, essa imagem aqui é legal, essa imagem aqui é bem legal. O que é isso aqui? Isso aqui é o gerador da Itaipu. A Itaipu, metade dos geradores dela gera em 60 Hz, metade dos outros geradores gera em 50. O que acontece? Esses geradores que geram em 50, eles passam pelo Paraguai e voltam para o Brasil. E entram aqui, ó, numa estação nessa estação aqui de HVDC, né? E aí eles vão direto para digamos, lá para São Paulo. Aqui, inclusive, ele deve mostrar depois em algumas figuras aqui, quer ver, ó? O mapa dele, aqui, ó, essa aqui eu acho que é bem interessante, ó. Na verdade, isso aqui é um vídeo meu, né? Isso é um vídeo meu que depois eu vou mandar no canal. Quer ver? Essa é a imagem, aqui, ó. Essa imagem aqui é bem interessante. O que a gente tem aqui? A gente tem um conjunto de geradores, tá vendo? E aqui tem gerador, ó, aqui tem tanto gerador quanto carga. Só que o que acontece? Isso aqui é gerador puro, gerador. Enquanto aqui a gente tem gerador, na verdade não existe isso, né? Não existe isso. Quando a gente conecta na rede, a gente está conectando numa rede que ela tem parte dela como gerador, parte dela como é que fala? É carga. Então a gente não tem assim, uma garantia de que alguém sempre é gerador, na verdade, né? Mas o que acontece? A gente está trabalhando numa coisa que a gente chama barramento infinito, né? Então, quem que fez a pergunta? Vou só pegar meu pincel aqui. Essa parte é importante. Pegar minha tabuinha, meu pincel. E aqui é o seguinte, ó. O que a gente fez? A gente fez o seguinte, ó. Aqui a gente tem uma linha CC, essa linha aqui, ó. Essa linha CC aqui, o que ela vai fazer? Como que ela vai funcionar? Ela vai ter uma indutância e vai ter uma resistência, ok? Se a gente transmitir isso aqui, digamos, que isso aqui tenha, sei lá, 500, 600 quilômetros, até mais, né? Se a gente transmitir em corrente contínua, vocês concordam que a indutância ela não vai ter efeito nenhum? Ela vai ter zero de queda de tensão? Não é? Diferente de uma linha de transmissão CA, não é? Concorda? Isso. Exatamente. E aí, o que acontece? A gente tem um circuito aqui que trabalha com 50 Hz e a gente quer comprar a energia desse cara. Então, primeiro, a gente vai usar o retificador para converter essa energia de 50 Hz para 60 Hz. Então, ele aqui, ó, ele é um conversor, ele é um cicloconversor, ele é um conversor CA-CC, depois CC-CA. Então, se você juntar os dois, você vai ver que ele é um conversor CA-CA. Ele transforma a energia de 50 em 60 Hz. E ele tem um barramento CC aqui de 600 kV para isso. Então, como que funciona esse cara? Ó, o gerador, esse gerador aqui, a gente quer fornecer energia dele para ele aqui,
e fornecer energia para essa rede. E aqui, ó, esse gerador aqui no caso, ou a rede, né, ela vai ter uma tensão trifásica aqui. Não precisa, o gerador em si, ele não vai receber a energia, quem vai receber vai ser a rede, ok? Então, pensa que aqui, ó, a gente tem meio que um barramento infinito, ou seja, um barramento que consegue receber uma quantidade infinita de energia. Claro, a gente está pensando do ponto de vista ideal, mas assim, a rede do Brasil é muito ampla, né? Esse cara, para isso, esse aqui vai estar operando como retificador e esse aqui vai estar operando como inversor. E é exatamente essa simulação que a gente fez. Então, aqui, ó, ele está convertendo CA para CC, e veja, 50 Hz para CC, né? E aqui, CC para 60 Hz. Pronto. A gente conseguiu converter de 50 Hz para 60 Hz sem ter muita dor de cabeça, né? Sem assim, e ainda por cima a gente conseguiu aproveitar uma coisa, fazer um HVDC, ou seja, já que a gente está trabalhando com um barramento CC, por que a gente não estica ele por quilômetros? Ou seja, sai da Itaipu e vai parar lá em São Paulo. Ou seja, lá no meio do Brasil. Por quê? Para que eles vão converter de volta em 60 para depois transmitir para São Paulo? Quer dizer, já que São Paulo é uma cidade que consome bastante energia, né, um estado que consome bastante energia, manda direto para São Paulo e lá ele converte. Entende? Então, a ideia desse conversor é basicamente essa. Primeiro, converter, aqui, ó, então a ideia dele é converter 50 Hz para 60, né? 50 Hz para 60. Hertz com S não, né? 50 Hz para 60. Converter, transmitir em HVDC durante uma longa distância para ter zero interferência da indutância, né? E que mais? E claro, esse cara aqui, ó, ele vai possibilitar o controle do fluxo de potência, né? Esses dois conversores, eles vão possibilitar o controle do fluxo de potência desse gerador. Então, esse gerador, com um ângulo de disparo, a gente controla o quanto que esse gerador vai fornecer de potência. Então, não fica uma coisa também descontrolada. Se a gente quiser, digamos, se os geradores tiverem gerando muita potência, eles mandam, e aí, assim, o controle de potência ele não fica uma coisa, como é que fala? Ele fica uma coisa controlável. Porque o gerador, ele tem um controle na turbina. E agora ele vai ter um segundo grau de controle aqui no tiristor. Né? Então, assim, você vai ter, digamos, você vai ter uma resposta dinâmica desse sistema aqui, provavelmente bem melhor bem mais rápida do que a do gerador, né? Eu não sei se eu te respondi a pergunta do que é que a gente estava fazendo, né? Mas acho que... Não, respondeu sim, Cláudio. Eu só achei interessante a questão, que nesse caso ele precisa ter essa fonte de tensão do lado direito. A fonte de tensão é a rede. A fonte de tensão é a rede. A gente está pensando nela, é a rede, né? A fonte de tensão é a rede elétrica que vai receber essa potência, sabe? É interessante porque se você não tiver essa rede aí no secundário, ele não vai gerar uma tensão alternada aí na saída, né? A gente não vai pôr uma resistência aqui na saída. Aqui é o 60 Hz, né? Aqui vai receber 60 Hz, aqui a gente vai estar no Brasil, e aqui a gente está no Paraguai, entendeu? Aqui a gente está no Paraguai, aqui a gente está no Brasil. A gente quer comprar energia do Paraguai. Bom, a gente vai ter que converter essa energia de 50 para 60. E muita gente vai perguntar o seguinte, Cláudio, por que eles não pegam lá como é que chama, o gerador e configura ele para trabalhar em 60 Hz? Eu imagino que deve ser por questão de medição. Então, assim, ó, esse gerador aqui que a gente viu, ó, que é essa metade aqui que vai para o Paraguai e depois volta, isso aqui deve estar passando por uma medição deles, que eles confiam, né? Eles falam assim, ó, não, isso aqui é medidor nosso, a gente sabe quanto a gente está mandando para você. O que você vai fazer daqui para frente é problema seu. Entende? Por quê? Porque ela é uma binacional, né? Ela está na metade de um lado, metade do outro. E, se eu não me engano, 85% do que o lado paraguaio gera é consumido pelo Brasil.
ou seja, a maior parte da Itaipu é consumida pelo Brasil. Então, eles fazem questão de passar isso aqui em 50 Hz. Ah, mas podia passar em 60? Eu penso assim, olha, e se eles quiserem consumir esse tanto aqui, não quiser vender, entendeu? Se eles quiserem um dia falar assim, olha, a gente não quer mais vender, a gente quer consumir tudo. Professor. Inclusive, eu acho que o Paraguai, não sei se o tamanho dele é muito pequeno, mas parece que, eu não sei se assim, se ele consome muito menos do que o Brasil, mas muito menos. Então, acho que talvez a Itaipu desse até para suprir ele todo, dependendo, né? Talvez nem suporte o sistema. Né? Pode falar. Mas tem um outro trecho aí que está indo direto para o Brasil. Esse aqui. Esse trecho é em 60 Hz direto? Esse trecho é em 60 Hz, esse aqui em 50. Entendeu? Esse trecho aqui vai para uma linha CA, esse trecho aqui vai para uma linha HVDC, que vai para Itaipu, que vai para São Paulo. Aqui também vai para São Paulo, mas aqui, aqui vai tá até trifásica. Eu tinha um diagrama melhorzinho. Eu tinha um diagrama mas bem melhorzinho mesmo. Ele era bonito. Professor, outra pergunta, é mais questão de curiosidade, não tem muito a ver com o tema, mas é para fazer a correção de fator de potência ali da saída da usina. Aí você pegou aí você pegou feio, João. Porque tem um fator de potência aqui, né? Uhum. Tem. Eu vi um professor meu na universidade, ele falava que na Itaipu, e ele foi, se não me engano, acho que ele foi engenheiro da Copel, que é a Companhia de Energia aqui do Paraná. E ele falou que na usina de Itaipu, você tem uma parte que eles falam que é a motorização da usina, que eles utilizam máquina síncrona para fazer a correção de fator de potência. Condensador, né, no caso. Uhum. Cara, olha, do jeito que a gente está mandando essa corrente, essa aqui, ó, do jeito que você está vendo, ela está com fator de potência capacitivo. Ela tá adiantada, tá vendo? Então, de certa forma, ela está injetando reativo na rede. Se isso vai ser bom ou não, pode ser que seja bom, saca? Qual que é o único jeito de não injetar reativo na rede? É assim, ó. Pegando esse ângulo aqui, diminuindo ele o máximo possível. Vou pegar aqui, vou colocar, digamos, 5 graus, e aqui também vou colocar, digamos, uns 10 graus. Eu acho até que não faz tanta diferença assim um para o outro, né? Vou colocar aqui, na verdade. Vamos ver aqui como é que vai ser. É porque esse ângulo aqui, ó, ele sempre está superior ao outro. Né? Então aqui, ó, tá com um fator de potência, tá vendo? Tá melhor. Só não tá transmitindo, acho que só não tá transmitindo muita potência, né? Porque eu acho que eu dei muita distância, né, do ângulo, né? Deixa eu ver, eu coloquei aqui, acho que, digamos aqui, vamos colocar uns 20 aqui. E eu não sei se essa frequência ela tá oscilando por causa desse capacitor também. Vou tirar ele aqui. Só para ver se tem. Acho que melhorou. Ele estava oscilando mais por causa dele, ó. Aqui agora melhorou, tá vendo? Tá com 20 graus. Se eu colocar aqui para, digamos, 10 graus, a defasagem desse sinal, ela é a defasagem do ângulo de disparo, desse aqui, tá vendo? A defasagem dele é a defasagem do ângulo de disparo. Só que aí digamos, eu injeto menos potência, tá vendo? Eu injeto menos potência. Então, como é que eu vou falar? Esse ângulo aqui, ele tem que ser ligeiramente menor. Então, vou colocar aqui, digamos aqui, ó, se eu colocar aqui 1 grau, eu não coloco 0 porque eu acho que ele dá problema. O disparo dele fica ruim. Aqui, ó, agora ele aumentou um pouquinho, agora ele ficou melhor. Tá com fator de potência capacitivo? Tá, mas está melhor que o outro, né? Então, assim, o fator de potência ele vai ter, viu? Ele vai ter reativo, esse cara. Agora, o que você falou assim, digamos que a gente pegue máquina síncrona para operar como condensador, para compensar reativo. Seja como é que chama? Do gerador CA, seja do HVDC, né? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Ter máquina síncrona só para compensar reativo, né?
Pessoal, seguinte, eu vou mandar para vocês essa simulação com os bloquinhos de HVDC, né? E aí, eu vou só mudar o nome deles, né? Deixa eu mudar o nome deles aqui, ficar... Não sei se foi boa a aula hoje, porque vocês não simularam também, então... Não sei se eu esclareci muita coisa, mas digamos, essa parte, ela cobre a parte de aplicação de retificadores a tiristor, né? Aplicação de retificador a tiristor para em sistemas de elétrico potência, né? Então, no caso, se a gente... Isso, aí agora eu tenho que pegar esse bloquinho aqui e colocar ele. Não é isso? Não, é esse aqui, cara. Isso. Ah, tadinho, ele ficou assim aqui. Isso. Aqui, beleza. Salvar e mandar aqui, ó. Esses dois aqui dá para fazer essa simulação. Eu acho que era interessante vocês rodarem, pelo menos, vocês rodarem, pode rodar ela, pode brincar, e eu estou sentindo falta de print, né, dos resultados, que até hoje pouquíssimos mandaram, dos resultados de simulação. Sinal de que ou vocês não estão fazendo, ou vocês não estão querendo mostrar. Então, vou parar a gravação, tá?